Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós iremos iniciar a nossa disciplina de Sistema de Informação em Saúde e Registros em Saúde. Vamos fazer uma pequena introdução, tá? Da nossa disciplina, o nosso cronograma, tá? De aula, como é que a gente vai dispor ele. E vamos fazer uma pequena introdução também hoje já na parte de sistemas de informação em saúde, tá bom? Todos vocês já me conhecem, eu sou a professora Camila e vou estar mais uma vez aí nesse semestre com vocês aplicando mais um componente curricular do curso, né, de graduação de bacharelado em enfermagem da Facite, tá? Então vamos lá. Primeiramente vamos apresentar nossa disciplina com o nosso cronograma, tá, de apresentação, que ele vem aí com a primeira parte hoje, que é a nossa apresentação, tá, da disciplina, do nosso cronograma. Posteriormente, uma pequena introdução a sistemas de informação, isso é o que a gente vai ver no decorrer do semestre, tá, gente? Vamos dividir isso em primeira, segunda e terceira unidade. Posterior, comunicação de dados em sistemas de informação. Então, a gente vai estudar a parte de comunicação de dados, os conceitos de algumas palavrinhas, tá? Para que a gente possa entender realmente todos os sistemas que compõem os serviços e os sistemas de saúde. Documentos eletrônicos, como é o caso do prontuário eletrônico, alguns documentos eletrônicos hospitalares, tá bom? Linguagens de descrição de dados também iremos ver. Tecnologias e tendências em sistemas de informação em saúde, interessantíssimo assunto, vocês vão gostar muito. Registro eletrônico em saúde. Sistemas de vigilância em saúde, né? Nós temos muitos sistemas de vigilância, então eu acredito que essa parte de sistemas de vigilância em saúde a gente vai dividir aí em 2 dias por conta da quantidade de sistemas. Sistemas de atenção primária em saúde. Então, sistemas de atenção primária em saúde também são muitos. Então, vamos dividir também essa aula aí em 2 ou 3 encontros, vai depender. Se a gente também tiver necessidade de fazer o retorno de alguma dessas aulas, tá? É só vocês avisarem que a gente faz o retorno sim. Centro de Informações Estratégicas na Vigilância em Saúde, né? Que é o CIEVS. Recursos financeiros do bloco da vigilância em saúde, que isso tudo também é a partir de sistema. Se não está no sistema, se não está escrito, não aconteceu, então o município não recebe recurso, tá? Recursos financeiros do bloco da vigilância em saúde, recursos financeiros do bloco da atenção primária à saúde. Então a gente vai ter também aí uma divisão nessas aulas. Pensando e visando uma melhor didática, uma melhor metodologia para vocês, então resolvi dividir isso daí. A gente vai estudar também auditoria e enfermagem, também iremos dividir aí mais ou menos em 2 dias, eu vou ver como é que a gente vai fazer isso. Indicadores de qualidade e auditoria em enfermagem, delegação e avaliação do desempenho, tá? Então esse é o cronograma total da disciplina que vocês vão ter. É uma disciplina de 60 horas. Vocês já conhecem meu método de avaliação e de ensino, tá? Porém, a gente vai precisar fazer algumas oficinas também com relação a essas atividades. É uma disciplina muito teórica, tá, gente? Não exige prática nenhuma, sistema de informação, porque vocês têm que conhecer o sistema, vocês têm que saber para que ele serve, tá? Não exatamente são vocês que irão mexer, só se vocês realmente forem trabalhar em gestão ou trabalhar nessa parte de sistema de saúde, tá? Aí vocês vão aprender, mas aí vocês vão precisar fazer uma pós, uma especialização já nessa área para poder mexer nisso, tá bom? Por exemplo, eu fiz uma especialização em auditoria e serviços e sistemas de saúde. Então, para eu aprender sistemas e serviços, eu tive que fazer uma pós. Lógico que uma pós, ela dura aí 2 anos, você vai estudar a fundo. Aqui nós vamos ver uma disciplina onde a gente vai ver na magnitude total, né? O que são esses sistemas e para que eles servem, que é o que o graduando e o profissional de enfermagem generalista, quando forma, ele não tem necessidade de saber, tá bom? Aí aqui a gente parte para o nosso objetivo geral da nossa aula de hoje, da nossa pequena introdução, tá? Com relação
a disciplina de sistema de informação. Então, só um instantinho. Bom, o nosso objetivo geral, tá, é propiciar a apreensão de conceitos fundamentais relacionados a um sistema de informação em saúde e introduzir algumas referências para a organização e utilização do mesmo, considerando sistemas de abrangência nacional existentes. Então, nós vamos estudar os sistemas de abrangência nacional, vamos introduzir algumas referências para essa organização, e a organização principalmente do trabalho, do serviço de vocês, e a utilização desses sistemas, tá bom? Conhecer, na verdade, os conceitos fundamentais, né, de um sistema de informação em saúde. Temos também objetivos específicos. Então, qual a importância de um sistema de informação em saúde? Para que ele existe, né? Por que eu tenho que estudar sistema de informação, professora? Eu não gosto disso. Infelizmente, a gente tem que estudar, tá bom? Ou felizmente, porque é graças a ele que a gente tem recurso. Abordar os conceitos fundamentais referentes a um sistema de informação em saúde, a saber, sistemas, dados, informação, situação de saúde, indicador e sistema de informação em saúde. Tá? Então, dentro dos nossos objetivos específicos, nós temos a abordagem desses conceitos fundamentais referentes à informação, situação de saúde, indicador de saúde, informação em saúde, por aí vai. Como deve ser e para quem deve servir um sistema de informação em saúde. Então, nós vamos discutir o modelo de sistema de informação em saúde, nós vamos discutir sua função para o processo de gestão do sistema de saúde e nós vamos aqui também identificar seus principais usuários de cada sistema de saúde, tá? Então, quais são os passos fundamentais para a organização de um sistema de informação de saúde? Então, introduzir primeiramente os passos fundamentais para a implantação ou aperfeiçoamento de um sistema de informação em saúde, tá? Nós vamos entender também isso daqui. E quais as informações minimamente devem ser produzidas por um sistema de informação em saúde. Então, nós vamos identificar as informações que basicamente devem ser produzidas e disponibilizadas por um sistema de informação, destacando a importância dos indicadores de saúde. Então, a gente já sabe aqui quem é que produz o indicador? Nós, profissionais de saúde, através das nossas ações, da nossa assistência com o paciente. Então, a partir dos nossos dados, esses dados vão para um outro setor dentro da Secretaria de Saúde e esses dados vão ser colocados, né, dentro de um sistema de informação em saúde para que aí a gente gere os nossos indicadores. E qual a importância e o que é um sistema de informação, tá? Gente, sem dificuldade alguma, nós podemos, né, listar uma infinidade de situações cotidianas onde as informações elas são utilizadas para orientar na tomada de decisões. Então, por exemplo, quando a gente quer sair na rua, por exemplo, hoje tá um dia, né, que eu tô olhando aqui da minha janela, hoje tá um dia que parece que vai chover, né, parece que vai chover. Então, quando a gente olha assim, a gente pensa, a gente se programa, né, a gente toma uma decisão, hoje eu vou sair, mas eu vou levar um guarda-chuva quando eu sair, porque eu posso me molhar. Então, assim, eu coloquei esse exemplo da chuva porque ele é muito clássico, tá? E coincidentemente, parece que hoje vai chover realmente. Então, para que a gente decida sobre que tipo de roupa vai vestir, quais as condições da estrada para decidir sobre uma viagem, por exemplo, né? Então, assim, o indicador e a situação, a informação da situação, ela nos orienta a tomar decisões no dia a dia. E isso não é diferente no nosso sistema de informação em saúde. Então, de acordo com o meu indicador, isso vai facilitar o meu processo de condução da minha tomada de decisão em determinada situação. Então, a partir daí, eu vou conseguir realmente ver quais são as condições e decidir sobre o que eu vou fazer naquela situação, tá?
E as informações, elas estão sempre presentes nas nossas vidas, tá? Elas participam de diversas situações do nosso cotidiano. Então, o fato de ter acesso a determinadas informações não garante que, consequentemente, as decisões e ações desencadeadas serão sempre acertadas ou estarão corretas, vamos dizer assim. Então, não é porque eu tenho acesso, né, às informações, essas informações, independente de serem do nosso cotidiano ou do nosso trabalho, nosso ambiente de trabalho, não é porque eu tenho acesso que, por milagre de Deus, ou que, consequentemente, porque eu sou uma pessoa muito sabida, né, que eu vou conseguir ser assertiva, que eu vou conseguir ser correta em todas as minhas colocações. Mas eu tenho uma porcentagem a mais, né, de quem não observa os indicadores. Então, eu tenho a oportunidade de ter determinadas informações, né? Privilegiados nós somos, porque temos acesso a essas informações, porém isso não vai garantir que as ações desencadeadas, elas sejam sempre assertivas, tá? Mas vai me ajudar, sim, nessas informações, tá bom? Ou seja, as informações, elas vão refletir nas concepções, nos valores, nas intenções, na visão de mundo e em outras particularidades daquele que as está utilizando e influenciando diretamente nas tomadas de decisões, tá bom? E as informações, elas não são neutras, portanto, elas refletem o grau de miopia daquele que as está utilizando. Ou seja, tem gente que tem as informações na mão, né? As informações, gente, como a gente falou aqui, elas não são neutras, elas dizem alguma coisa, ou para mais ou para menos, elas não são neutras, elas não são imparciais. Então, ela vai refletir o grau de miopia daquele que as está utilizando, ou seja, né, a gente utiliza muito essa colocação de grau de miopia em auditoria, e também a gente utiliza muito uma situação também que é patati patatá. Não sei se vocês conhecem, né? Mas normalmente auditores utilizam essas expressões de grau de miopia e patati patatá, que é quando as pessoas tentam maquiar uma situação de um sistema de informação. E o auditor, ele consegue visualizar. Quando ele olha uma coisa, ele já sabe, isso daqui foi mexido. Por quê? Porque o indicador, ele não é neutro. Ele diz realmente se tá tudo bem ou ele diz se vai mal. Ele não é neutro. Ele não diz, o município ali tá neutro. Não, o município tá bom, tá mediano ou tá ruim, tá? O indicador, ele é exato, é matemática, então é exato o indicador. Então ele vai dizer realmente o grau de miopia. O que é o grau de miopia? Miopia é quando a pessoa não enxerga, né, muito bem. Por exemplo, eu sou míope, né? Então, ou seja, a pessoa tá vendo, mas ela não quer enxergar ou ela não consegue enxergar o indicador que ela tá ali, tá? Então, mesmo quando a gente tem acesso às informações pertinentes e confiáveis, ainda assim mantém-se presente a incerteza, tá bom? E o tamanho ou o grau dessa incerteza, ela é variável. Ela vai depender do tipo de situação encontrada e de quem quer intervir sobre ela. Para identificarmos quais informações são necessárias, nós precisamos fazer perguntas que nos permitam conhecer a situação colocada a definir e quais objetivos que pretendemos alcançar, subsidiando a tomada de decisões sobre as ações a serem desenvolvidas em determinada situação. Isto é, o caminho a ser percorrido para alcançar os objetivos pretendidos são as perguntas que nos indicam quais informações precisamos obter. Ou seja, para que a gente percorra o caminho, né, para que a gente consiga alcançar o objetivo, nós precisamos saber fazer as perguntas corretas para a gente ter a informação que a gente quer obter naquele momento. O grande desafio não é somente ter acesso às informações. Primeiro e principalmente é preciso saber perguntar, tá? Então, por exemplo, você tem um filho pequeno, né? Você tem um namorado, vamos supor, né? Que as mulheres aí vão entender. Você tem um namorado, um marido, você quer saber alguma coisa dele. Você fica ali pensando, meu Deus, o que eu vou perguntar? Como é que eu vou perguntar? Ou então, quando no seu ambiente de trabalho, quando você quer chamar a atenção de um colega, quando você faz parte de uma diretoria, de uma gestão, que você quer chamar a atenção de alguém, a gente tem que saber chamar a atenção das pessoas, a gente tem que saber como conduzir, né? Isso tudo destaca seu posicionamento de líder e não de chefe.
Então, assim, a partir das perguntas, nós vamos buscar as respostas e as informações capazes que vão subsidiar, né, com o menor grau de incerteza possível, as decisões sobre as ações a serem desencadeadas para que sejam alcançados os objetivos definidos por nós, tá? Então, primeiro e principalmente é preciso saber o que? Perguntar. Então, quando eu vou lá, alguém quebrou alguma coisa, o jarro da nossa casa, será que foi fulano? Será que foi ciclano? A gente tem que saber perguntar. Então, independente na sociedade, no seu convívio familiar, no seu ambiente de trabalho, no momento que você estiver no sistema de informação, eu tenho que saber fazer a pergunta correta para ter a minha informação e o acesso à informação que eu desejo ter corretamente. O processo de gestão do setor de saúde, ele exige a tomada de decisões de alta responsabilidade e de relevância social. Gente, o gestor de saúde, quando ele toma uma decisão, principalmente com relação aos recursos, esse processo ele é de alta responsabilidade. Por quê? O dono da pasta, o gestor, vamos supor, o secretário de saúde, né, que normalmente é o gestor da pasta, os diretores são gestores de pasta também, né, de cada, por exemplo, de atenção primária, vigilância, especialidades. Então, assim, a gente precisa entender que essas informações, elas vão funcionar, elas podem funcionar como um meio para diminuir o grau da incerteza, né, sobre determinada situação de saúde. Isso vai apoiar o nosso processo de tomada de decisão. Porém, quando o gestor ele vai tomar uma decisão, ele lembra que ele tem a questão da relevância social, a nossa população. A decisão que eu tomar, isso vai cair sobre a população. Então, a responsabilidade ela é muito alta. Então, esse processo de tomada de decisão exige, sim, que essa sustentação, né, dos valores, dessas decisões, que eles sejam fundamentados, que essa visão de mundo, que essa particularidade que os gestores tenham, tá? Eles consigam realmente ser envolvidos nesse processo, principalmente nesse processo de gestão, que eles entendam, que eles realmente saibam o que estão fazendo. Então, o que sustenta a decisão de um gestor de saúde é justamente os valores, os fundamentos, os pressupostos, a visão de mundo que ele tem de saúde, da sua localidade, da sua cidade onde ele trabalha, a concepção do modelo de atenção à saúde daquelas pessoas envolvidas no processo de gestão do setor de saúde. Então, qual é o modelo vigente de saúde que nós temos? Né? A gente ainda trabalha dentro do modelo biomédico, a gente ainda tem isso, a gente tem um modelo sanitarista, a gente tem um modelo biomédico, a gente tem um modelo campanhista, né, que vocês estudaram isso em Saúde Coletiva 1. Então, qual o modelo de atenção à saúde desse processo aqui envolvido? Como vai ser o meu processo de tomada de decisão nesse contexto? E as informações, elas são importantes, tá? Quando podem contribuir para um processo de reflexão, de avaliação e tomada de decisão sobre o enfrentamento de uma determinada situação de saúde. Então, os conceitos fundamentais, né, que a gente vai ver aqui agora, e é uma definição do sistema segundo Guido C. dos Santos. Então, os termos de sistema traz de imediato a ideia de um todo orgânico, governado por leis próprias que definem a sua estrutura e o seu funcionamento e o dirigem a um fim determinado. Então, ele tem propósito, tá? Ele tem propósito, ele funciona, ele é estruturado e ele dirige sempre a um fim determinado. Ele tem um propósito, ele não tá ali a esmo, tá bom? As informações, elas são importantes e elas contribuem para esse processo de reflexão, de avaliação do município, da nossa tomada de decisão. Então, deve-se também considerar que um sistema pode sofrer influências externas, certo? Um sistema municipal de saúde, ele tem vários componentes. Então, ele tem centros de saúde, ambulatórios de especialidades, farmácia, hospital. E isso vai produzir muitas ações, vários tipos de ação. Então, vai produzir consultas médicas, vacinação, vigilância sanitária. Entretanto, quando a gente vai considerar, né, um sistema, ele deve haver uma interligação e uma interação entre esses componentes.
Por quê? Porque espera que isso resulte numa atenção organizada. Nós sabemos que a ordenadora da rede é a nossa atenção primária, né? Que vai ordenar todo o serviço da rede. A rede de saúde, ela precisa funcionar. É necessário que as pessoas conversem entre si. E o sistema de saúde, ele ajuda nesse processo de diálogo entre essa rede e essa rede ordenadora da saúde. Então, assim, quando a gente procura e faz uma atenção organizada, a gente consegue produzir respostas muito mais rápidas às necessidades de saúde da nossa população, né? Então, quando a gente tem um diálogo bom, quando a gente tem um sistema de informação que ele é alimentado, muito bem alimentado ali pelos gestores, pelas pessoas responsáveis por esse processo, pelo gestor de atenção primária, que ele entende que o sistema ele é importante e que ele é importante justamente agora que nós temos aí o Previne Brasil, que é o novo financiamento da atenção básica, o pagamento agora é por desempenho. Saúde coletiva 1 a gente também consegue visualizar isso, né? A gente vê todo esse processo de financiamento novo da atenção primária à saúde, né? Hoje nós estamos vivenciando esse contexto. Então, o sistema de informação ele é muito importante nessa tomada de decisão. E ele é muito importante porque é ele que vai gerar a verba para o meu município. É ele que vai fazer o meu pagamento cair na conta. É ele que vai fazer a medicação lá da atenção básica, chegar. Por quê? Porque o bloco de saúde agora, ele é um só, o nosso pagamento, o que a gente fizer a mais, se a gente não produz, a gente não recebe mais. Então, produz sistema, tá bom? E sempre produzindo de acordo com a necessidade da nossa população. E aqui agora, gente, nós vamos definir algumas coisas, tá? Para que a gente possa realmente entrar nos sistemas de informação. Então, a gente precisa primeiro saber o que é um dado, tá? Dado, gente, é basicamente a forma que a gente tem de gerar informações. Então, os dados que nós vamos escolher, né, que escolhemos, e o modo como combinamos, refletem um referencial explicativo, tá? Os pressupostos, os valores, que orienta a nossa visão de mundo, ou seja, o nosso modo de ver ou de conhecer uma determinada situação. Então, o dado, ele é a base para gerar a informação. Os dados não falam por si. Eles são como uma matéria-prima sobre a qual trabalhamos. Então, juntando-os e correlacionando-os e contrapondo-os. E isso a gente vai fazer buscando produzir informações que se traduzam em um conhecimento, em uma interpretação possível, né, de um juízo sobre uma determinada situação. Então, quando eu busco o dado, eu busco produzir informação, e essa minha informação, ela precisa traduzir um conhecimento necessário para minha interpretação, né? Que eu que vou ser o juiz ali daquele momento, daquela interpretação, e eu que vou decidir, eu que vou tomar a decisão do que vai ser feito ali naquela determinada situação. Olha só que responsabilidade enorme que a gente tem nesse processo. Então, a partir da combinação de dados, gera-se informações e elabora-se uma interpretação, tá? Isso pode se estender, essa interpretação, como uma busca de avaliação, ou seja, valia, né, que é dar valor, buscando-se contribuir um conhecimento e a formar um juízo sobre determinada situação. Tá? Então, necessariamente, esse juízo incorpora as concepções, os pressupostos, os valores e as referências que fundamentam a visão de mundo do sujeito que interpreta a situação. Então, definição de informação. A gente define o dado, né, que ele é base ali para gerar informação, e agora a gente define a informação. A informação ela vai ser o produto obtido a partir de uma determinada combinação de dados. Tá? Da avaliação e do juízo que fazemos sobre a determinada situação. Então, é importante, né? É um recurso importantíssimo que vai ajudar a gente nesse processo de tomar decisão, ajuda a gente no planejamento, na execução após o planejamento do que a gente colocou no papel. Eu vou fazer isso, então eu vou executar dessa forma as coisas que eu planejei. E posteriormente vai nos ajudar na avaliação dessas ações desencadeadas. Por quê? Porque eu vou gerar uma informação a partir disso daqui tudo. Eu defino a informação, eu crio um juízo de valor,
Eu crio um recurso que subsidia o processo de tomada de decisão do profissional. Eu planejo a partir disso, eu executo o meu planejamento e eu avalio a partir do indicador que vai ser gerado através da minha informação. E aqui agora nós vamos definir situação de saúde. Então, uma situação, né, situs mais ação, sempre está acontecendo em algum lugar. Então, nós podemos entender que estes situs enquanto um território, né, o conceito de território é objeto de estudo da geografia, que ele é bastante complexo. Então, desde o final da década de 80, percebe-se um esforço do setor saúde para a apreensão desse conceito e sua utilização para a transformação das práticas sanitárias. Então, desde a década de 80, as pessoas começaram a perceber o quanto que os indicadores são importantes para que a gente possa fazer uma boa saúde, uma saúde de qualidade, para que a gente consiga prestar atenção no indicador. Onde é que eu estou errando? Onde é que eu preciso melhorar? A taxa de planejamento familiar de tal unidade de saúde é baixíssima. Como é que eu sei disso? Através do indicador. Então, como é que eu posso melhorar essa situação? Eu tenho que fazer mais ação naquela unidade? Eu tenho que ir na comunidade fazer busca ativa? Então, isso tudo, o indicador e a situação de saúde da determinada região e localidade vai me ajudar, tá? Então, o território, ele pertence a uma dada sociedade, de um dado local, que articula as forças sociais de uma determinada maneira. Então, o território nunca está pronto, mas sim em constante transformação, tá? Por quê? Os indicadores mudam, os dados mudam, a informação em saúde muda e a situação de saúde muda. Então, o território, ele é de uma sociedade, de pessoas, de indivíduos, de uma coletividade que ele reside, tá? Então, ele articula suas formas, né, da sua maneira. Então, nós é que temos que nos adequar às situações do território. Ele está em constante transformação, mas a gente precisa ajudar na questão saúde, que a situação de saúde daquele território seja favorável, que isso também vai me ajudar no meu processo de trabalho. Então, situação de saúde, ela é o conhecimento, a interpretação que um ator social produz para agir e transformar a qualidade da vida da população de um determinado território. Então, território este historicamente produzido em permanente processo de transformação. E definição de indicador, tá? Um indicador, ele é uma representação numérica ou não, né, que, considerando nossas referências e critérios, nos permite, a partir da preferência que damos a determinados eventos, atividades realizadas, ocorrência de doenças, produzir informações visando a elaborar um conhecimento quantitativo e ou qualitativo sobre uma determinada situação com o propósito de tomar decisões e agir para transformar a realidade compreendida no espaço indicado. Então, o indicador, ele vai ser uma representação numérica ou não, pode ser que ele não seja uma representação numérica também, tá? Que ele vai determinar os eventos que acontecem em uma determinada região, numa determinada cidade, determinado posto de saúde, um determinado hospital, por aí vai, de forma quantitativa e ou qualitativa, né, ou um ou outro, ou os dois juntos, sobre determinadas situações de saúde. Então, o indicador, ele tem um propósito de nos ajudar nesse processo de tomar decisão e ele vai agir, né, ele vai ajudar a gente a agir, a transformar essa realidade compreendida no espaço indicado, né, que é o espaço que nós temos ali, o indicador de saúde. E aqui nós temos a definição de um sistema de informação em saúde, tá? Então, todas as atividades relacionadas por um sistema de saúde geram dados que podem produzir informações. Informações essas super importantes para a nossa condução de trabalho. Então, todas essas atividades são realizadas em determinados tipos de unidade de produção ou de unidades operacionais. Isso pode ser laboratórios, almoxarifados, unidades de saúde, setor de finanças, secretaria de saúde, vigilância, por aí vai. Isso vai compor o sistema de saúde e elas devem contar com informações que subsidiem o processo de planejamento, de controle, de avaliação, redirecionamento
do que vem sendo produzido. Então, vocês sempre vão escutar muito essa palavrinha processo de planejamento, tá? De controle, de avaliação, de inserção de metas. Por quê? Porque dentro do processo de plano de saúde, a gente trabalha com planejamento. Ninguém consegue fazer nada sem planejar, gente. Se você faz sem planejar, fica esmo. E aí você não consegue produzir indicador e você não consegue produzir um sistema de informação correto, né? E não consegue produzir uma saúde de qualidade e você nunca vai ter indicadores corretos. Então, você sempre vai ser o míope da situação, tá? Então, definição de sistema de informação ainda. Existem dados e informações gerados nessas diferentes unidades operacionais que interessam não só a própria unidade, mas todo o nosso sistema de saúde, porque os nossos dados aqui de Santa Maria da Vitória, por exemplo, vão ser gerados, né? Que esses dados são super importantes, tanto regionalmente, né? Quanto quando a gente fala de micro-região, quando a gente fala de macro-região, quando a gente fala da capital e quando a gente fala de estado da Bahia e quando a gente fala de Brasil até a nível nacional também, tá bom? Então, são informações consideradas estratégicas, voltadas para uma avaliação permanente das respostas que estão sendo produzidas e do impacto que essas respostas, né, obtidas têm sobre a nossa situação de saúde. E, né, aqui a gente vai ter que, fazendo a combinação entre a definição de sistema de informação em saúde proposta pela Organização Mundial de Saúde e pela Organização Pan-Americana de Saúde, nós podemos entender que um sistema de informação em saúde, gente, ele é o conjunto de componentes que atuam de forma integrada, através de um mecanismo de coleta de dados, de processamento de dados, da análise desse dado, a transmissão da informação através da coleta, processamento e análise, tá? Essa transmissão da informação ela é necessária, ela é oportuna e ela ajuda a implementar, ela faz com que a gente consiga implementar os processos de decisões do nosso sistema de saúde, do nosso município e do SUS na sua totalidade, tá? Não só aqui, mas como também no SUS e no sistema privado também. Então, o propósito é selecionar os dados pertinentes e transformá-los em situações e em informações para aqueles que planejam, que financiam, que proveem e avaliam os serviços de saúde. Então, a gente faz indicador para gestor, para profissional de saúde entender como funciona o seu local de saúde, para que ele planeje, para que ele consiga avaliar os seus serviços de saúde, tá bom? Segundo o documento do Ministério da Saúde, aprovado pela Portaria Ministerial número 3, né, de 4 de janeiro de 96 e publicado no Diário Oficial da União de 8 de janeiro de 96, é essencial conceber o sistema de informação em saúde como um instrumento para o processo de tomada de decisão, seja na tomada técnica, seja na admissão de políticas a serem formuladas e implementadas. O sistema ele vai ser concebido, pois, na qualificação de suas ações como produtor de conhecimentos e como descritor de uma realidade. Então, o sistema de informação em saúde ele deve assegurar a avaliação permanente da situação de saúde da população e dos resultados das ações de saúde executadas, fornecendo elementos para continuamente adequar essas ações aos objetivos do SUS. Grande, né? Complexo, mas super favorável. E como deve ser, para quem deve servir o sistema de saúde? Então, o processo de gestão do setor saúde demanda a produção de informações que possam apoiar um contínuo conhecimento e reconhecimento. Ele ajuda na decisão, no agir, no avaliar e novamente decidir. Por quê? Eu conheço, reconheço, decido, ajo, avalio. Então, foi tudo bem? Beleza. Não foi? Volto, decido novamente, ajo novamente, avalio novamente. Beleza? Sigo. Não? Volto, decido novamente, ajo novamente, avalio novamente. E assim funciona o serviço de saúde, tá? Portanto, o processo de produção de informações, ele além de ser contínuo, ele também precisa ser sensível o bastante para captar as transformações de uma situação de saúde. Então, se eu não tenho o olhar clínico para a minha situação de saúde, eu não consigo visualizar o meu indicador. Eu não posso ter apenas o indicador, gente, eu tenho que saber ler esse indicador. E isso a gente vai aprender aqui, tá bom?
Considerando essa reflexão, então como então devem ser os sistemas de saúde, tá? Então, os sistemas de saúde, eles devem ser o modelo, né, as concepções, ou quais devem ser os princípios e diretrizes que caracterizam esse sistema de saúde. Então, se entende, errou ali, ó. Saiu se entende, que coisa feia. Depois eu conserto para vocês. Um sistema de informação em saúde, enquanto um componente de um determinado sistema de saúde SUS, né, a gente está falando de SUS, ele deve, portanto, ser coerente com as características, né, os princípios e as diretrizes do SUS devem estar inerentes a um sistema de informação em saúde. Então, ele deve ser universal, ele deve ser equitativo e ele precisa trabalhar também na integralidade, tá? Então a gente tem que trabalhar dentro dos princípios e diretrizes do SUS neste modelo de atenção. Aqui nós temos um quadro, tá? Comparativo, falando justamente com relação aos princípios gerais, as diretrizes dos objetivos do SUS, tá? Então, alguns princípios e os objetivos do SUS a gente vai ver aqui agora. Por exemplo, integralidade da assistência prestada, abrangendo atividades assistenciais curativas, atividades preventivas e de formação de promoção da saúde. Então, princípios gerais. Utilizando o saber epidemiológico, produzir informações que garantam uma avaliação permanente das ações executadas e de impacto sobre a situação de saúde. Então, quais as diretrizes e os objetivos? Subsidiar os processos de planejamento, tomada de decisões, controle da execução e avaliação das ações, considerando a integralidade da assistência. Então, produzir informações relacionadas à eficiência e eficácia das respostas e da sua efetividade ou do impacto sobre a situação de saúde. Tá? Voltando normalmente aos princípios e às diretrizes, nós vamos ter a descentralização também, político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo, com ênfase na descentralização dos serviços para os municípios, na regionalização e a hierarquização da rede dos serviços e equidade da assistência prestada. Nos princípios gerais, nós temos que produzir informações compatíveis com as necessidades exigidas pelo processo de gestão, considerando as competências das diferentes esferas de governo, União, estados e municípios. E, dentro das diretrizes e objetivos, falando da descentralização política administrativa, nós vamos ter o processo de descentralização na implantação desse sistema de saúde, desse sistema de informação em saúde, contemplando as especificidades locais, desmascarando as desigualdades. Então, o sistema de informação, ele busca e ele contempla essa especificidade local e ele desmascara as desigualdades. Então, ele ajuda na formação de políticas públicas. Então, a gente vai observar a compatibilidade das informações produzidas, que são necessárias para garantir essa unicidade, tá? E essa interpretação entre os diferentes níveis de gestão do SUS. Ainda falando, né, de alguns princípios, nós vamos ter a divulgação das informações sobre o potencial dos serviços de saúde, né, e sua utilização pelo usuário. Esse controle social, ele permanece também nessa parte dos nossos sistemas de informação, tá? Essa participação da comunidade na gestão, no controle e nessa fiscalização dos serviços de ações de saúde, tá? Por quê? Então, a gente visa justificar previamente qualquer dado a ser coletado, garantindo a qualidade e a clareza desses mecanismos de produção das informações. Então, a gente garante que aqueles que produzem os dados sejam usuários das informações geradas. A gente garante que os mecanismos que viabilizem a disseminação e a utilização efetiva dessas informações produzidas. Então, a garantir à população o direito ao acesso às informações, garantir mecanismos contínuos da divulgação utilizando recursos comunicacionais adequados a esta população, tá? E a participação das equipes locais, tá? Na determinação dessas informações em saúde, desses dados que foram coletados, que vão ser coletados, tanto pela relevância do dado, quanto pela ajuda na tomada de decisão desse dado, quanto pela contribuição no desenvolvimento do compromisso dos profissionais de saúde, tá? Com a qualidade, com a confiabilidade desses dados coletados. Então,
capacitar os diferentes usuários para essa utilização adequada dessas informações, né? Então, a educação popular em saúde, que a gente viu em saúde coletiva 1, ela entra aqui também nesse processo, nesse aperfeiçoamento desse processo, tá bom? Isso vai contribuir demais com a nossa construção, tá? Da consistência sanitária coletiva, tá? De como base para ampliar o exercício do controle social e da cidadania. E, por último, mas não menos importante, o modelo do sistema de informação em saúde, tá, gente? O que ele visa? Ele vai garantir o direito à informação e às pessoas assistidas e à preservação da autonomia de cada cidadão, defendendo sua integridade física e moral, respeitando o direito do cidadão à privacidade quanto às informações relacionadas à sua saúde, contribuir para resgatar uma relação mais humana entre a instituição e o cidadão, buscando preservar sua autonomia. Então, o controle social, ele entra dentro do modelo do sistema de informação em saúde. Ele garante o direito à informação para as pessoas, para a comunidade. Ele garante a preservação da autonomia de cada cidadão em querer saber ou não querer também que sua informação seja divulgada. Claro que o nome do paciente não vai estar lá, né? E isso também ajuda na questão de defender a integridade física e moral do nosso paciente, porque a gente respeita ele enquanto cidadão, a gente respeita a privacidade, a nossa conduta ética, né, que nos permite isso, a nossa responsabilidade, a nossa obrigação fazer isso. Então, nós temos que resgatar essa relação humana entre essa instituição e o cidadão que busca esse serviço. A gente busca também preservar essa autonomia, né, e esse direito dele. E, gente, a nossa aula é essa. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, é só mandar um help lá pra mim, tá? Que eu vou estar à disposição de vocês. Qualquer coisa, só mandar um oi, tá? E a professora vai estar aqui para ajudar vocês, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula.